tinha uma dúvida daqui. A gente se alongou bastante nessa, depois vocês vão. Posso dizer? Vai. Matheus, a gente falou muito sobre autocura em processos mais fisiológicos, né? Mas a gente sabe que os 10% que nos pertencem passam muito por esse processo de autodestruição e autossabotagem, como você falou. Então, para alcançar a autocura, se a gente tem que suspender determinados comportamentos ou ser ativo no não fazer aquilo que nos faz mal, como é que a Ayurveda entende o psicoemocional e dá apoio para esse tipo de processo? Porque na vida de hoje, muitas vezes os processos autodestrutivos têm um fundo emocional, psicológico muito forte. Tá. Como é que a gente faz isso sem ser um panchakarma, um processo? Tá. A pergunta da Rafa é a seguinte, você falou aí de muitas coisas que parecem ter uma ligação muito com o corpo físico, né? Fisiológico, anatômico e tal. E o componente psicológico, psicoemocional, emocional? O que o Ayurveda fala disso? Para os Samhitas, o corpo ele é dividido em algumas partes. Então o Charaka Samhita, ele, por exemplo, ele fala que a vida, Ayu, a palavra Ayurveda, a palavra Ayu significa vida, né? Então a definição de vida para o Ayurveda é Sharira, Indriya, Sattva, Atma, Samyoga. Essa é a definição do sânscrito. Sharira, Indriya, Sattva, Atma, Samyoga. Sharira, o corpo. Indriya, os sentidos. Sattva, a sua habilidade de compreender os impulsos dos sentidos, que a gente muitas vezes traduz como mente. Atma, aquilo que não pode ser compreendido. Corpo, sentidos, a mente, com muitas aspas, e esse elemento que... o silêncio, que a gente não pode entrar em contato, nem ver, nem compreender. Então, para o Ayurveda, para os Samhitas, não tem essa coisa do... E o emocional? A gente não faz essa divisão. A gente considera, sim, o elemento que a gente chama de sattva, que é a capacidade de você entender. E a gente tem, sim, uma modalidade de terapia que a gente chama de manasroga, que cuida de todas as doenças que hoje em dia seriam consideradas doenças psicológicas ou psiquiátricas. O tratamento, via de regra, de Manasroga, está sempre lá descrito, muitas vezes ele inclui procedimentos espirituais até, ou procedimentos religiosos, ou procedimentos meditativos. Então, sai muito mesmo da questão do corpo. Mas uma coisa que eu acho fundamental nessa pergunta que a Rafa fez, e que eu acho importante esclarecer com vocês aqui agora, é que essa divisão ela é simplesmente pedagógica. Então, muitas vezes a gente se prende nessas divisões e vai com elas. Então, isso é um problema emocional, isso é um problema psicológico, isso é um problema astral, isso é um problema físico. Pra gente, não tem divisão. Você é um bolo. Você é tudo que está acontecendo. A gente não divide uma coisa da outra. A gente não faz essa divisão clara entre um tratamento que é só psicoemocional e não envolve nada do corpo físico, por exemplo. E raramente você consegue, na prática inclusive, né? Mesmo que você esteja num psicólogo, ou sei lá, um psicanalista ultra-freudiano, o seu corpo está ali. A fala está cumprindo uma função. Não tem como você conectar a pessoa num cabo e você só pegar o mental dela, se isso existisse. Até porque para o Ayurveda, eu já vou em você, para o Ayurveda, a mente ela não está localizada. A mente ela está em tudo no corpo. Todo lugar onde tem corpo tem mente junto. E a maioria das pessoas, quando se pergunta onde é que você está, ou onde é que está a sua mente, a maioria das pessoas aponta para a cabeça. Isso é uma possibilidade, que é explorada dentro dos Samhitas. Algumas pessoas apontam para o coração e falam, eu acho que aqui é o centro. Os japoneses, por exemplo, o Zen budismo, aponta para o umbigo e diz o umbigo é o centro. E o umbigo é o centro de gravidade do corpo, por exemplo. Pra gente, a mente, ela é ubíqua. Existe essa palavra em português? Ubíqua? Tá. A mente é ubíqua. Ela está em todo... Onde tem você, onde tem Atma, tem alguma coisa ali habitando que é a mente. A mente, ela decodifica os processos dos sentidos. Essa é a função maior dela. Ela é o grande sentido. Tudo que você ouve, que você vê, você decodifica usando esse instrumento que a gente chama de sattva. E a terapia, Rafa, tentando responder mais ou menos a sua pergunta, ela nunca é voltada só para o corpo ou voltada só para a mente. Todo processo de doença, todo processo de Vyadhi, a definição de Vyadhi para o Ayurveda é uma palavrinha que a gente chama de dukkha.
A palavra dukkha, ela significa sofrimento. Então você tem uma palavra que chama sukha e tem uma palavra que chama dukkha. Quem aqui faz yoga já ouviu falar dos Sutras de Patanjali, dos Yoga Sutras de Patanjali. Os Yoga Sutras de Patanjali, o centro, o cerne de tudo que ele fala, porque hoje a gente fala de yoga, a gente fala de muitas posturas, né? Eu faço yoga, eu faço o guerreiro, a árvore, o cachorro invertido, o cachorro de ponta cabeça, o cachorro flutuante, tem um monte de cachorro, né? Pronto. E aí, o yoga, na verdade, o Patanjali, ele só descreveu uma posição, que ele chama de Sukhasana. É qualquer posição que você esteja confortável. Sukha, conforto, felicidade. Dukkha, tristeza, sofrimento. A definição de doença para o Ayurveda é dukkha, é sofrimento. Se você sofre, você nunca sofre só no físico. Você nunca sofre só na mente. A alimentação, ela dá uma base boa para o seu corpo ficar mais saudável e aí você muda também o humor. Você muda a forma de relacionar. O seu sono, quem aqui nunca dormiu pouco e aí acorda e dá fora em todo mundo? Então é o seu sono atrapalhando a sua relação, interferindo. Você come mal e você fica meio pesado. E aí você está indisposto para fazer coisa. Então existe uma relação tão intrínseca que a gente só faz uma divisão com um teor pedagógico. Em Ayurveda não tem uma terapia que é só para um campo. Não tem. E assim, eu nunca vi isso acontecer, não tem como. Você sempre pega a pessoa como um todo. É óbvio que você não vai atingir a mente só pegando o corpo. Então, por exemplo, a pessoa está deprimida, você dá um remédio, um antidepressivo. Porque a depressão, na verdade, é porque ela não está reabsorvendo serotonina direito. Sei lá. E aí você dá um inibidor de reabsorção de serotonina. É assim que fala em português? Tem algum médico na sala? Meu português está uma porcaria, desculpa, gente. Eu estudo medicina em inglês, então eu não sei nada como fala. Então, mas imagina que você dá um remedinho que tem uma função bioquímica no corpo e aí a pessoa se sente mais disposta, por exemplo. Para o Ayurveda, a gente nunca tem um remédio que é só físico e que não afeta o mental. E eu acho que para a medicina moderna também não tem. Porque você toma um remédio, a pessoa fala, eu tomo pílula e aí eu agora estou me sentindo muito mais inchado ou indisposta, ou eu sinto dor de cabeça, ou eu sinto alguma outra coisa. Então, existe uma relação entre o físico, o emocional, o mental, né? Que é tão intrínseca que eu acho que é mais fácil se a gente parar de tentar separar isso e lidar com o ser humano como um todo. A gente separa de forma pedagógica, do tipo, se eu estou dando uma aula para médicos, para estudantes de medicina, a gente separa para dizer, olha, o corpo físico tem aqui o rim, o pulmão, o estômago, nananana, e o mental ele cuida dos sentidos e aí você fica mais agitado, menos agitado e tal e tal. Mas, no fundo, você tem que pegar o ser humano da forma integral que ele é, o ser humano inteiro. Rafa, desculpa, não sei se eu respondi mais ou menos a sua pergunta, mas eu juro que eu tentei. A minha pergunta foi, quem quer mudar de hábitos faz o quê? Faz os 4 pilares primeiro. E como fortalece a força de vontade para de fato... Entendi. Legal. Acho que a pergunta que todo mundo quer saber. Entendi. Ótimo, obrigado. Então, a segunda pergunta da Rafa, que eu acho que era a primeira pergunta da Rafa, foi: e como é que a pessoa que é normal, ela se fortalece para ela conseguir fazer essas mudanças todas? E essa é a pergunta acho que de $1 milhão, Rafa. E se você descobrir, você me fala. Porque essa é a minha maior dificuldade como clínico. É a coisa mais difícil que tem. O mais difícil nunca é descobrir qual é o problema. O mais difícil não é saber qual é a solução para o problema. As pessoas investem muito tempo aprendendo técnicas milaborantes de diagnóstico, com pêndulos e pulsos e línguas e tal. Mas o diagnóstico não é sempre a coisa mais difícil de fazer. O mais difícil é, uma vez que eu entendi qual é o problema, como é que eu faço a pessoa seguir o que eu estou falando? E aí, Rafa, cara, não sei. Não sei a resposta para te dar uma pílula, uma fórmula, não. Tem muito da relação da pessoa com o terapeuta, por exemplo. Então, aí a gente entra num aspecto de tikitsa, de tratamento, que já é um pouco além. Então, eu, como médico, tenho uma responsabilidade na hora que a pessoa está na minha frente. Obrigado por você ter vindo. Então, eu tenho uma responsabilidade para a pessoa que está na minha frente de criar uma interação com aquela pessoa, de estabelecer um ponto de confiança, um espaço seguro dentro do qual ela aceite mudar.
Isso é responsabilidade minha como médico. Não é responsabilidade da pessoa como paciente. Para vocês, a fórmula que eu entendo que vocês podem usar, a coisa mais importante é você realmente parar e organizar o seu sistema de prioridades. No momento que você for honesto e botar num papel e determinar agora, esse mês, essa é a minha prioridade máxima. E tudo vai ter também atenção, mas a minha prioridade máxima é isso aqui. O que eu tiver que fazer para isso, eu vou fazer. O que eu tiver que ler, eu vou ler. O que eu tiver que assistir, eu vou assistir. O que eu tiver que sentir, eu vou sentir. E pode ser que seja desconfortável. E você tem que estar cheio de força, realmente. E tem um momento da vida no qual isso vai acontecer e tem um momento que isso não vai acontecer. Tem um monte de gente que vai sair da palestra do mesmo jeito que entrou. E eu não tenho controle sobre isso. E tem algumas pessoas de vocês que se colocaram numa posição de abertura, de confiança, de humildade, de fragilidade, de presença, sei lá do que você se permitiu ouvir de um lugar que é mais honesto. E desse lugar, realmente você vai chegar em casa hoje e você vai falar, chega, isso aqui não passa de hoje. Mas isso é a coisa mais bonita que eu acho que existe. Aquele momento que não tem nada a ver com o Mateus, que não tem nada a ver, eu não posso fazer nada por você, na verdade. A resposta é, eu tenho um guru na Índia que ele fala assim, eu trato, aquilo cura. Em inglês soa um pouco melhor. Porque eles têm a palavra it, né? E ele fala, I treat, but it cures. O que cura não sou eu. Então o médico não cura nada. Não é o paciente também que cura. E voltamos ao início da conversa que a gente teve. A autocura é um processo que acontece quando você sai do caminho, quando você sai da frente e deixa ele acontecer. Respondi um pouquinho? Sim. Super. Obrigado, Rafa e o Espaço Arahat. Obrigado a vocês por terem vindo e até a próxima, né?